Essa é a aula de Geografia Bíblica, onde você vai aprender bastante sobre o pano de fundo da revelação do Antigo e Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Nessa primeira aula nós vamos aprender sobre assuntos introdutórios à matéria e também sobre as regiões do mundo bíblico. Nós vamos conhecer ali todo o cenário da revelação, tanto fisicamente, geograficamente, como politicamente. Assim, alguns detalhes para que você possa entender melhor a Bíblia. Bom, a geografia bíblica. Primeiro nós vamos compreender um pouco sobre o nosso planeta. Vamos ter uma noção geral sobre a geografia em si. Para depois a gente entender um pouco mais sobre a própria geografia bíblica. Nós vamos procurar fazer como que uma viagem à terra de Israel, por exemplo, para que você possa conseguir visualizar melhor as cidades, os rios, as montanhas, os elementos geográficos que aparecem na Bíblia. Essa matéria é bastante interessante, bastante curiosa, e creio que você vai ter um 3D do seu entendimento da Escritura Sagrada. Deus abençoe essa aula. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando essa aula, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cada aluno, Senhor Deus, em nome de Jesus, esteja abrindo sua mente, esteja inspirando o seu estudo para que possa aprender bastante da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos ver algumas imagens aqui sobre o nosso planeta. Nosso planeta é um planeta muito bonito, esse planeta que Deus criou. Aqui você pode ver o Estreito do Gibraltar, né, onde tem a fronteira quase que a Europa emenda com a África. Né? Aqui você vê uma tempestade de areia no deserto do Saara, o maior deserto da Terra em extensão. Olha aqui o Estreito de Gibraltar, mais de perto. O mar Mediterrâneo quase se torna um mar interior, a não ser por essa pequena faixa de terra, que é o Estreito de Gibraltar, entre a Europa e a África. Esse é o entardecer na Europa e na África. Você pode ver as luzes das cidades aqui, né? Olha os Alpes suíços, visto de cima, a neve branca sobre os altos montes, né, dos Alpes suíços. A Islândia, né? O Mar Negro, o Mar Vermelho, olha aqui o Egito, aqui você vê o delta do Nilo, a terra de Gósen, onde Israel, o povo de Abraão, morou durante um tempo. Aqui você vê a noite vista do espaço. Aqui você pode perceber aqui a Transiberiana, uma grande ferrovia, talvez a maior do mundo. Olha aqui a comparação de onde você vê a diferença entre a África e a Europa à noite, em relação à luz elétrica. A Ásia, o grande continente asiático, a Austrália, aqui a América do Norte e Central, olha aqui o nosso Brasil, visto do espaço.
a região onde é noite e aqui onde é dia. Os Estados Unidos. Bom, algumas definições para a gente aprender. A geografia é a ciência que estuda a distribuição dos fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície da Terra. Distribuição essa que é responsável pela existência das paisagens. Daí se afirma que o objetivo da geografia é o estudo das paisagens na superfície da Terra. Paisagem, nessas definições, significa exatamente o conjunto desses fenômenos físicos, biológicos e humanos de uma região. Essa é a paisagem de uma região. A geografia, ela se divide em geografia geral ou sistemática, e a geografia geral, por sua vez, se divide em física e humana. Então, a geografia física, ela vai estudar as paisagens naturais, as paisagens que foram elaboradas pela própria natureza, ou, na verdade, criadas por Deus, sem interferência do ser humano. A geografia humana pode ser dividida em geografia populacional, a distribuição da população sobre a superfície da Terra, a geografia agrária, a ocupação do solo pela agricultura, pela pecuária, a geografia da indústria e serviço, que vai estudar exatamente a distribuição da indústria, comércio e transportes pela superfície da Terra, e a geografia política, que vai estudar a divisão dos estados, dos países. Tá? Ainda podemos dividir a geografia também em 4 partes. A climatologia, que vai estudar o clima, a hidrologia, que vai estudar os rios, mares e lagos do nosso mundo, os oceanos, geomorfologia, que estuda o relevo terrestre, a formação do relevo, e a biogeografia, que vai estudar a distribuição dos vegetais e animais sobre a superfície da Terra. Bom, só para a gente lembrar um pouquinho da escola, quando nós estudamos, a orientação geográfica, né, era muito importante. Norte, sul, leste, oeste, né, os pontos cardeais principais, e também nós temos os colaterais, que são entre norte e leste, o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste formam os pontos colaterais. Né? Uma coisa interessante, né, que a bússola é uma invenção recente. Até quando você vê lá nos capítulos finais de Atos, eles estão muito preocupados ali na tempestade que se abate sobre o navio sobre o qual estava Paulo, quando Paulo viajava para Roma, porque eles não poderiam ver o sol. Eles não tinham bússola naquela época. Então, quando se encobria o sol e o céu, as estrelas, então era impossível viajar através do mar. Continentes. Nós temos a Ásia, a América do Sul, Central do Norte, a África, a Europa, a Oceania e a Antártida. Nós vamos ver aqui, só para você se situar no geral da geografia, né, o Oceano Atlântico, que é o oceano, por exemplo, entre a nossa Terra e a África, né, que nos separa da África, é o Oceano Atlântico. O Oceano Pacífico, que é essa região entre as Américas, né, e também a Ásia e a Oceania, e o Oceano Índico, que fica aqui entre a região da África, Ásia e Oceania. As águas correntes, né, e lagos da Terra aí que formam a parte da geografia que chama hidrografia. Tá? Mas o que nos interessa, principalmente, é a geografia bíblica, tá? A paisagem humana, biológica e física que está relacionada ao texto da Escritura Sagrada. Nós queremos uma compreensão melhor da Palavra de Deus. Então, a importância de nós estudarmos a geografia bíblica, ela nos oferece uma apreciação, uma compreensão, uma interpretação melhor dos fatos bíblicos. Trata do cenário, da paisagem, do cenário terreno e humano da revelação divina. Ela vai também ter um caráter muito interessante de ela localizar, fixar e documentar os relatos sagrados. Então,
completas informações, dando consistência e mais autenticidade e novo relevo, aquilo que eu disse, um 3D na perspectiva ali na hora do estudo bíblico, né? Então, qualquer estudante que for se aprofundar nas Escrituras Sagradas, ele em algum momento ele vai se preocupar com a geografia bíblica, inclusive o aspecto de profecias, né, do cumprimento de profecias, às vezes é muito interessante para essa compreensão das profecias. Aonde a gente aprende a geografia bíblica? Primeiro, na própria Bíblia. Ela tem descrições de terras, de rios, de lugares na própria Bíblia. Outra fonte é a história, tanto a sagrada como a secular. A terceira fonte é a arqueologia. Sempre as descobertas arqueológicas, que é uma ciência, elas vão nos trazendo informações que vão aprofundando o nosso entendimento desta matéria e também da Bíblia Sagrada. Nós temos alguns materiais para você poder pesquisar e conhecer mais. Os atlas bíblicos, né? Qualquer boa livraria evangélica tem atlas bíblicos, né? Esses aí são alguns exemplares que você pode ver no PowerPoint. Esse livro é um livrinho pequenininho, mas ele é muito prático e, na verdade, ele engloba duas matérias, Geografia e História de Israel, escrito por uma mulher, né? Netta Kepidemone, e ela trata de uma forma muito gostosa, muito fácil de ler. Esse livro você acha ele para vender na internet, livrarias evangélicas, e ele é um livro bem acessível e muito prático. Também você tem outros materiais, né? Você tem livros propriamente de geografia bíblica, né? Que tratam esse assunto, né? com bastante conteúdo, né? E também você tem, por exemplo, a revista História, né? A National Geographic, né? São materiais, de vez em quando trazem matérias sobre regiões que vêm na Bíblia ali, né? Você tem também sites que você pode pesquisar. Por exemplo, o Bible Places, né? Que é um site muito bom de geografia bíblica, né? Você tem blogs também no Brasil, você pode procurar, que também tratam, por exemplo, Oséias, geógrafo. Você tem materiais ali que você pode pesquisar na internet. Na apostila que o CEBID tem uma apostila que tem bastante detalhado ali também os sites que você pode pesquisar. Tá? Tem bíblias de estudo também muito boas. Eu recomendo, por exemplo, a Bíblia de Estudo Plenitude. Ela traz bastante mapas no próprio texto ali, inseridas junto ao texto, muito próprios, né? Tem bíblias de estudo hoje, tem mapas muito bons que vão te ajudar a entender melhor a Bíblia Sagrada, tá? Nós vamos mudar agora, vamos ver um outro PowerPoint para a gente estar entendendo um pouco mais sobre agora as regiões do mundo bíblico, tá? Bom, nós vamos, como disse, vamos procurar fazer uma espécie de viagem, né, ao mundo da Bíblia, onde nós vamos... hoje em dia é muito fácil, né, ou talvez não tão fácil, mas muitas pessoas estão viajando a Israel. Nós vamos tentar trazer um pouco disso para a nossa aula. Você vai ver bastante fotos de lugares bíblicos, né, e também alguns vídeos que vão te ajudar a compreender melhor. É muito interessante porque, por exemplo, o Rio Jordão, ele está lá até hoje. Então, você pode ler o texto e tentar imaginar. E você pode auxiliar a sua imaginação simplesmente com uma pesquisa ali no Google Imagens, né? Você pode pesquisar, colocar ali, tenta, quando estiver lendo a Bíblia, tenta digitar o nome daquela localização, principalmente as localizações que mais se repetem na Bíblia. Alguém já tirou uma foto, e isso vai te ajudar
a visualizar, se torna muito interessante. A sua imaginação como que é turbinada. E aí você aprende muito mais da Bíblia e consegue visualizar, se imaginar no local, entender um pouco mais ainda o que está acontecendo ali na Bíblia Sagrada. Bom, o mundo antigo. Nós vamos primeiro tentar compreender como funcionava o mundo daquela época, tanto aquelas regiões como também exatamente naquela época, como funcionavam essas regiões. Bom, para isso, nós que moramos aqui na região oeste do Paraná, onde está sendo gravada essa aula, geralmente nós vamos nos dirigir para isso, para o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Mas imagina que nós embarcamos lá num avião e viajamos e conseguimos chegar ali à terra do cenário da revelação bíblica. Então, atualmente, a região da Mesopotâmia, por exemplo, que nós vamos falar agora, é a região conhecida como Iraque. Então, imagina que nós conseguimos chegar no Iraque, alugamos um carro e vamos viajar pela Mesopotâmia. Bom, como disse, essa região é a região atual do Iraque. Tem dois rios principais, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esse é exatamente o significado desse nome, Mesopotâmia, terra entre rios. Geralmente, os povos antigos, quando eles iam procurar um local bom para plantar, para cultivar a vida, seu gado, seus animais, eles procuravam e habitar, eles procuravam geralmente estarem próximos de rios bons, onde houvesse ali fertilidade, Então, como que o pessoal antigo, o arroz plantado na Baixada, é um lugar bom, onde tem fertilidade por causa de um rio que tem ali. Mais ou menos isso é o que eles pensavam naquela época. Então, essa região era uma região muito rica, se plantava muito trigo nessa região entre o rio Tigre e Eufrates. Você pode ver aqui no mapa exatamente muitas cidades que surgiram. Olha aqui a Babilônia, que aparece na Bíblia, Nínive, ali é o lugar onde Jonas foi pregar, nós vamos falar sobre isso. Então você pode perceber aqui Suzã também, a história ali de Neemias, você pode perceber como essa região é importante. Toda essa região aqui é chamada crescente fértil, como uma espécie de meia-lua, que você percebe toda essa região próximas de rios, como o Rio Jordão e aqui o Rio Nilo. Essa região houve no mundo antigo uma grande população. O Egito, citado na Bíblia, a terra de Israel, e aqui a região da Mesopotâmia. Então, olha aqui o rio Tigre. O rio Tigre também na Bíblia é chamado Hidekel. Olha como é a região aqui próxima daqui, a região da Arábia Saudita, região desértica, mas próximo ao rio, você vê como há fertilidade. O rio Tigre. Aqui você percebe no satélite, aqui a região da Mesopotâmia. O rio Eufrates é outro rio que forma a Mesopotâmia. Meio, pótamos, rio. Do grego, Mesopotâmia, terra entre rios. Olha aqui, você já percebe aqui, vamos imaginar, o Abraão, com algumas ovelhas, quando ele morava ali perto do rio Eufrates. Vamos, usando a imaginação, vamos entrar no cenário bíblico. Então, você vê aqui uma região de montanhas, aqui uma região desértica, mas a Mesopotâmia, olha só, toda ela verdinha. Olha quantas cidades nessa região. Essa região que está em vermelho, nessa foto de satélite, foi destacada em vermelho, você percebe aqui toda essa região que é chamada Mesopotâmia. Esse termo, inclusive, aparece na Bíblia uma vez. Olha aqui a cidade de Ur dos Caldeus, onde Abraão saiu para
junto com o seu pai, né? O seu pai saiu junto com ele, o Terá saiu junto com ele, para irem à terra de Canaã, lá em Atos diz. Mas eles pararam em Harã. Então, olha aqui, Ur dos Caldeus e onde ficava Harã, né? Então, veja aqui, né, aqui essa região. Olha, provavelmente o Jardim do Éden, ele seria, você vê lá em Gênesis que há uma ligação, são citados Rio Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Então, há dois rios que nós identificamos facilmente na atualidade, eles estão presentes ali em Gênesis, né? Localizando o Jardim do Éden. Então, o Jardim do Éden, muito provavelmente, ou ele fica aqui, né, e houve uma elevação do terreno ali no dilúvio, alguma coisa assim, ou então ele ficaria aqui, e aí houve uma inversão do curso dos rios, né? Então, os estudiosos estão tentando pesquisar e entender ainda algumas coisas. A verdade é que, se Moisés escreveu e indicou Rio Tigre e Rio Eufrates, é porque, de alguma forma, eles existiam antes do dilúvio e depois eles voltaram a existir, continuaram a existir depois do dilúvio. E Moisés gostaria que a gente pudesse identificar, pelo menos, de alguma forma, alguma referência, né? Então, nós temos essa realidade, tá? Essa aqui é a região da Mesopotâmia, para você visualizar, é uma planície, né? Aqui é a região de Ur dos Caldeus, vista de cima. Então, aqui mostrando, né, as ruínas da cidade onde Abraão morou, né, no passado. Então, aqui numa foto, você pode ver o que seria aqui uma cidade murada, né, Ur dos Caldeus, um rio em volta aqui, uma espécie de fosso, né, em volta da cidade de Ur dos Caldeus. Às vezes, quando alguém lê na Bíblia, pensa que Ur dos Caldeus, onde Abraão saiu, seria uma região no meio do nada, uma região pobre, uma cidade pequena, lá do tempo antigo. Mas, na verdade, era uma cidade de grande desenvolvimento tecnológico, umas cidades mais desenvolvidas da época, né? Você pode ver, por exemplo, aqui, um instrumento musical, uma lira, né, da rainha Puabi, encontrada no cemitério real de Ur. Então, uma reconstrução do que seria uma lira daquela época. Então, o pessoal tinha um desenvolvimento artístico, cultural, né? Era um dos grandes centros da Mesopotâmia, né? As devidas proporções guardadas, né? Mas Abraão não saiu de uma cidade pequenininha no meio do nada, mas uma cidade importante de sua época, uma grande cidade de sua época, né? Aqui você vê uma figura, né? Um estandarte, uma decoração ali em pedra lazuli, onde você pode perceber, mostrando as cidades em tempos de paz, né? A cidade de Ur e suas atividades econômicas em tempo de paz, seu governante, né? Os súditos e aqui as atividades. Bom, você pode perceber aqui as ruínas de Ur. Muito curioso é que Saddam Hussein, durante o seu governo, esse ex-presidente do Iraque, ele trabalhou muito por fazer reconstruções arqueológicas, porque ele queria dizer assim que a terra dele era importante e tinha um passado, uma história bonita, então, e rica. Então, por isso ele trabalhou muito por reconstruir reconstruções arqueológicas, investiu pesadamente em arqueologia. E, graças a ele, muitas descobertas arqueológicas que ajudam a geografia bíblica puderam acontecer. Interessante, curioso isso, não é? Então aí, Ur dos Caldeus, então reconstruído aqui, o que seria um templo de adoração ao Deus Sim, o Deus Lua, da época de Abraão. E aí você vê aquele texto, né, de Josué 24, onde diz, vocês podem escolher quem vocês vão adorar, ou os deuses que os vossos pais adoraram, além do rio Eufrates, ou o Deus em cuja terra vocês estão. Então, nós vamos entender, pensar aqui
por exemplo, Abraão vem de Ur dos Caldeus para a terra de Harã, ali junto com seu pai, Terá, né? Então podemos imaginar eles peregrinando naquela época, né? Olha aqui, né? Atravessando, quem sabe, ali próximo ao deserto, né? E com seus camelos, né? A tenda, né? Que eles usavam na época, geralmente feito de um pelo de cabra preto, muito curioso, né? Quando você vê lá no livro de Cantares, a moça diz: eu sou morena, mas formosa. Eu sou morena como as tendas de Quedar. Como eram as tendas de Quedar? Eram exatamente feitas de um pelo de cabra preta, né, de cor negra. Então você pode perceber, seria mais ou menos assim a cor da amada de Salomão, né? Uma formosa mulata, né? Interessante, curioso, vale a pena estudar e conhecer. Olha aqui como ficava dentro da tenda, né? Interessante que protegia do calor durante o dia e também do frio à noite. O mesmo pelo da cabra que fazia essa estrutura, formava o tecido da tenda, né? Olha aqui dentro da tenda, né? Você pode imaginar, vamos imaginar o Abraão ali, né? Com algumas crianças do acampamento dele, talvez ele pensando, né? Puxa, preciso que nasça o Isaac, um filho, né? Olha, eles fixavam as tendas com esses instrumentos, né? No chão, tá? Aqui a região de Harã, atualmente o lugar, né? Se chama Harã, né? Parecido, é a região ali onde atualmente forma ali uma parte da Síria, né? Então você pode ver aí essa região da planície. Até hoje eles cuidam de ovelhas ali, né? A região de Belém, Israel, né? Um senhor pastoreando as ovelhas ali da região. Então, porque a preocupação deles quando procuravam terras e lugares era: onde eu vou poder cuidar de ovelhas? Onde vou poder cuidar de gado? Onde vou poder plantar? Então, essa mentalidade voltada à agricultura, né? A necessidade da criação dos seus animais. Olha que as pastagens naquela época não eram fáceis. Tinha várias regiões onde não formavam pasto contínuo, como no Paraná, né? Então, o pastoreio, eles tinham que ir atrás do lugar de se achar o pasto, né? Por isso que o Salmo 23 fica bem fácil de entender, né? Pastos verdejantes, né? Isso é muito importante nessa época, né? Porque nem todo pasto era assim. Então, é curioso, é interessante você estudar e perceber. Olha a tosquia, né? Então, eles tinham os animais, por exemplo, a ovelha para carne, para leite um pouco também, mas principalmente a lã para a confecção das roupas, muito importante, né? Você pode notar ali quando Davi está falando com Saul, né? Vai enfrentar o gigante Golias. As experiências de um pastor de ovelhas não eram fáceis, né? Olha só, enfrentando um lobo, né? Pastoreio de ovelhas. Era uma atividade principal daquela época, né? Não, vamos ver um pouco sobre a vida de Abraão. Abraão sai com seu pai de Ur dos Caldeus. Então, ele vai até a terra de Harã, né? Com seu pai. Você vai observando aí um pouco da terra de Israel. Nós vamos falar mais sobre ela. Esse é o Vale do Jordão. Entra na história de Abraão, né? Você vai perceber aqui, né, a importância, né, de lugares bons, né? Você vê a escolha, por exemplo, de Ló. Ló escolhe a Campina do Jordão, né? Então, uma região mais fértil, né? E deixa Abraão numa terra seca, né? Olha a diferença aqui. A Campina, o que seria, vamos fazer uma comparação, né? Claro, mudou um pouco, mas a Campina do Jordão seria uma terra verde em volta do Jordão, e já a região onde Abraão ficou depois que ele deixou o sobrinho dele escolher primeiro, ele fica com uma terra seca, né? Então olha aqui uma diferença, né? Terra de Israel, terra do volta do Jordão, e uma terra que não está ali próxima ao Rio Jordão. Então
Abraão vai ter que pastorear as suas ovelhas numa terra difícil, né? Mas há uma lição muito interessante. É melhor uma terra seca, onde a provisão de Deus acontece, do que uma terra linda, maravilhosa aos olhos, mas onde existem ali o pessoal de Sodoma, Gomorra e a ausência de Deus. Então é melhor um lugar seco com Deus do que um lugar aparentemente rico e bonito sem Deus. Então Abraão vai aprender a viver pela fé, o pai da fé, pai de todos nós. Então você percebe, Abraão vai com as suas ovelhas para pastorear numa terra seca. Então Abraão é um homem que vai se falar, né, no livro de Gênesis, da sua vinda da Mesopotâmia para a terra de Israel, a terra de Canaã. Então, isso principalmente ali no livro de Gênesis, é muito importante a gente conhecer para entender a palavra do Senhor. Bom, uma nação que aparece também ali no Antigo Testamento é a nação Assíria, a região da Síria. Dentre as reconstruções do Saddam Hussein, ele também reconstruiu muros e portões da antiga cidade de Nínive, a antiga capital da Síria. Aí você pode ver como seria Nínive no tempo antigo, né? Suas construções, é o lugar onde Jonas vai pregar. Nós estamos conhecendo as regiões bíblicas dentro da matéria de geografia bíblica, né? A Síria foi famosa, esse império, pela sua crueldade, né? Então você pode ver aqui eles atacando uma cidade, e você pode notar aqui os arqueiros assírios, né? E aqui o que é que você vê? Você vê pessoas empaladas, né? Eram os líderes da cidade, que eles eram espetados, né, dessa forma e colocados na frente da cidade para mostrar às pessoas que, olha, não se levante contra a Síria. Se você quiser enfrentar o Império Assírio, nossa superpotência, olha o que vai acontecer com os líderes das suas cidades. Então, você pode entender por que o Jonas, ele não queria que essas pessoas se convertessem. Ele odiava essas pessoas. Ele odiava essa superpotência da sua época que oprimia as nações. Então, era isso que acontecia. E ele não queria a salvação dessas pessoas. Por isso, a crise dele lá no livro de Jonas. Começou a região da Síria com Assur. Assur aparece em Gênesis 10:11, é um filho de Sem e neto de Noé, né? A mais antiga capital foi, propriamente dita, Assur, né? E depois, mais futuramente, a cidade vai ter como capital Nínive, né? Então, foi nas montanhas da Assíria que o rei Salmanassar instalou uma grande parte dos cativos de Israel, o reino do norte, né? As 10 tribos, que quando há divisão, essas 10 tribos se tornam um reino independente do reino de Judá, no sul, né? Ali logo após durante o reino de Roboão, filho de Salomão. A Babilônia. Babilônia é outra região muito importante que aparece na Bíblia. Lembra da Torre de Babel? Né? Lá em Gênesis. Então ela ficava na região da Babilônia. O nome é Babel, confusão ou porta de Deus, né? Babilônia, aí você pode ver aqui, né, aqui lugares reconstruídos por Saddam Hussein, como nós falamos aqui também na Babilônia. Como disse, ele foi um grande reconstrutor das ruínas arqueológicas, né? Isso não houve moradia nesse lugar, mas aqui você pode perceber aqui a paisagem da Mesopotâmia. Então, próximo ao deserto da Arábia, né? Um deserto muito quente, muito seco, né? E olha aqui, próximo ao rio Eufrates e ao rio Tigre, você percebe aqui todo esse cenário de plantas, né? de vegetação nessa planície, né? Olha aqui um palácio, né, que Saddam Hussein construiu próximo ao rio Eufrates, né? Então,
essa região da Mesopotâmia, ela é muito fértil devido ao lodo depositado pelos rios Tigres e Eufrates, principalmente na parte sul, onde aconteciam enchentes. E quando a enchente baixava, então a terra ficava fertilíssima, plantavam muito trigo. Por isso, essa região foi sempre alvo de muita guerra, uma sucessão muito grande de impérios. Você percebe, por exemplo, Alexandre o Grande querendo conquistar essa região, ali os babilônios, os assírios, depois você percebe também os persas dominando também, né, anteriormente a Alexandre o Grande, né, o período grego ali. Então, é uma região muito cobiçada pela riqueza que eles têm ali. Ok? A região da Arábia, né? Esse nome quer dizer região desértica, né? Arábia quer dizer exatamente isso. Você percebe essa região na Bíblia, veja a paisagem, né? Seca, né? Há montanhas, especialmente na parte oeste, mas é muito seco o deserto da Arábia, né? Então, existem lugares extremamente quentes. Isso, dessa região, por exemplo, saía um vento, isso aqui está mais a sul de Israel, saía um vento dessa região e ele subia ali para Israel e era um vento terrivelmente quente, que uma onda de calor que ela vinha e acabava com as plantas, acabava com a agricultura, né, quando vinha esse vento quente, do deserto, né? Então você percebe essa região. Essa região é a região aonde vai habitar Ismael, o filho de Abraão com Agar, a egípcia, né? Então olha aqui no mapa aonde ficava a região. As pessoas não poderiam viajar, era muito difícil viajar através do deserto da Arábia. Então não se cortava caminho pela Arábia por causa do extremo calor. Então eles teriam que subir aqui, sempre perto de um rio, né, uma região mais fácil, uma condição mais fácil de vida, né, para poder fazer as suas viagens naquela época. Então, essa região também vai incluir a chamada Arábia Pétrea. Isso aqui também é chamado Arábia Pétrea pelos romanos, essa região aonde vai acontecer a peregrinação do povo de Israel no deserto, né? A chamada Arábia Pétrea, tá? Então, Império Persa, nós vamos conhecer um pouco também da região do Império Persa. Aqui você pode ver toda a região que foi englobada pelo Império Persa na sua maior extensão, quando toda essa região foi dominada, até o Egito, né? Isso tudo cumprindo profecias bíblicas, né? Isaías 45, ele é chamado inclusive de Messias, né? Messias quer dizer ungido, né? De um Messias, né? Ciro, meu ungido, a quem chamo pelo nome para bater as nações diante dele, né? Então olha só, havia planos de Deus para Ciro, né? Esse imperador persa. Toda essa região aqui foi domínio dos persas logo após o Império Babilônio. Então, aí para você ver, aí onde tem túmulos dos reis persas, né, que, por exemplo, nós encontramos na Bíblia, né, como Artaxerxes, né, tem aí. A região atual, para você compreender, olhar no seu mapa lá, a região é ocupada pelo Irã moderno, tá? Irã é a Pérsia atualmente. A capital mais antiga era Passárgada, depois Persépolis e até Suzã, né? O Ciro, rei da Pérsia, foi quem decretou o repatriamento dos judeus, ordenando a reconstrução do templo. Isso que você vê em Esdras 1, de 1 a 11. Né? Foi na Pérsia que aconteceram os acontecimentos do livro de Esther, a Miss Universo da época, né? Ela era ali dentro do Império Persa, a esposa de Assuero, que é o rei Xerxes, né? Elão é uma pequena região que aparece na Bíblia em Gênesis 14, Kedorlaomer, que aprisionou Ló, em cuja perseguição saiu Abraão, derrotando, era rei de Elão. Atualmente, esse Elão seria parte do atual Irã, essa região. Só para você se situar, tá? A Média, na Bíblia você percebe às vezes algumas dúvidas a respeito da Média, né? O Império Medo-Persa. Como assim?
A princípio, a Média fazia parte do Império Assírio. Na época da expansão, do domínio da região, da época ali do Império Assírio, então a Média era uma província da Assíria. Naquele tempo que os cativos de Samaria, o reino do norte, foram levados por Sargão II, rei da Síria, para essa terra, 2 Reis 17:6, 18:11. Ecbatana, né, é a mesma Acmetá de Esdras 6:2, né, e é a capital inicial, né, ali das tribos, né, que estavam se unindo sobre um homem chamado Dégioces, que foi um primeiro grande dominador ali da região da Média, né? 100 anos mais tarde, a Pérsia vai absorver a Média, que nunca mais vai deixar de ser uma província. A Pérsia, hoje o Irã, né? Então, quando eles começam, imediatamente são os medos. Mas quando os persas começam a crescer, os persas dominam e subjugam os medos. Então daí vai ficar historicamente conhecido como Império Persa. A região do Ararat, lembra de Noé? Então, aí estão as duas montanhas. É curioso que o texto diz que quando a arca parou, ela parou sobre os montes do Ararat. Os montes de Ararat. Não diz o monte de Ararat, porque exatamente são dois, né? A arca para sobre os montes de Ararat. A Ararat é uma montanha alta, né? Olha aqui, ele tem cerca de 5.000 metros de altitude. Aqui é uma visão de 4.200 metros de altitude. Então você pode imaginar a arca parando numa alta montanha, né? O Ararat. A região atual se chama Armênia, né? Olha aí, né? Vendo toda a região do alto, você pode imaginar os filhos de Noé saindo da arca, né? Olhando toda uma vasta região, e agora eles são os únicos habitantes do mundo inteiro, né? Essa região ela está ali na cabeceira dos rios Tigre e Eufrates, né? A provável região do Éden, né? E o lugar onde vai pousar a arca, ali naqueles montes, né? Que a Bíblia menciona. A região de Harã é a região também chamada de Síria, né? na Bíblia. Então, a planície, né? Padã Harã, a planície da Síria, foi a região onde morou Terá. Esse nome foi recebido por causa de um dos filhos de Terá, que chamava Harã, que ele morreu antes do seu pai, né? E aí a terra ficou com esse nome. Harã era um irmão de Abraão, assim como Naor. Então, isso está lá em Gênesis capítulo 11. Então, veja aí a região onde Abraão morou com seu pai. A região de Harã, né? A Fenícia. A Fenícia na Bíblia ela aparece principalmente duas cidades, Tiro e Sidom. E também a Sarepta de Sidom, né? Então vai formar uma região que os romanos vão chamar de Fenícia. Esse nome, Fenícia, é principalmente por causa do tecido que os fenícios eles exportavam, né? Que eram a púrpura feita com a tintura que sai de um molusco, né? De uma conchinha. Então, essa cor meio azul arroxeada ali, essa cor era para a época, né? Era uma tintura ali do tecido. Isso era um tecido que era exportado, um tecido muito caro, que era comercializado pelo mundo e deu nome a essa região, né? Os fenícios, na verdade, não dominavam muito a terra, eles dominavam mar, né? Você vai ver aqui a região onde eles moravam era uma região muito montanhosa e muitas montanhas, muita pedra e muita floresta. Os chamados, a Fenícia tinha muito ali os chamados, na Bíblia, o cedro do Líbano, né? Essa região aqui é a região que atualmente se chama Líbano. Então, eles tinham o mar, tinha uma costa muito grande. Eles não tinham muita terra boa para plantar, tinham montanhas, e essas montanhas cheias de árvores, né, do cedro do Líbano, uma madeira muito boa.
Então, eles tinham o mar e a madeira. Então, eles jogaram essa madeira no mar, na forma de navios, né? Fizeram grandes navios e eles se especializaram em comércio, né? É interessante que a Bíblia vai falar, por exemplo, né, que a cidade de Tiro, ela era uma ilha, né? Então, há uma profecia bíblica a respeito dessa cidade, que ela iria ser conquistada. Era uma cidade que se tornou símbolo de orgulho, símbolo inclusive de Satanás, símbolo de soberba, porque eles construíram uma cidade numa ilha e acreditavam assim que essa ilha era inatingível. Então, as pessoas, elas não conseguiriam jamais invadir a sua ilha. A ilha estava a 400 a 600 metros longe do continente. Então, alguém para atacar a ilha tinha que atacar por mar. Isso era muito difícil. Mas a Bíblia diz, em certo texto, que no meio do mar vai se tornar um lugar de enxugar as redes. E exatamente um homem chamado Alexandre o Grande, um dia ele quis conquistar essa ilha e fez cair o orgulho dos fenícios por terra, por água abaixo. E, na verdade, ele vai invadir, ele constrói um dique, né, de 600 metros. Ele, naquela época, sem escavadeira, os soldados todos vão fazer um aterro e vão conseguir entrar ali com as suas máquinas de assalto, né, para atacar a cidade, para atingir a cidade e derrubar suas muralhas e tomá-la, e cumpriram uma profecia bíblica. Então, é muito curioso, né? Eles espalharam colônias por toda a região em volta do mar Mediterrâneo, né? Você percebe aí toda essa região foi domínio dos fenícios por mar, através do comércio. Inclusive, quando os viajantes da época pelo mar Mediterrâneo, Jonas, né, eles vão muitas vezes embarcar em navios fenícios, porque são os fenícios que dominam o comércio marítimo dessa época e região, tá? Essa primeira parte sobre as regiões do mundo bíblico foi a primeira aula, né? Espero que você tenha gostado, que Deus tenha abençoado você através desse conhecimento.